Olá, queridos. Nós estamos aqui agora para fazer uma pequena introdução, de forma que a tua leitura dos nossos profetas ali seja mais tranquila e mais baseada em conhecimentos que podem te ajudar na hora que você estiver lendo ou depois que você leu, você compreendeu algumas coisas melhor. Então, eu quero fazer aqui uma breve introdução a Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, né, que nós temos ali entre os profetas maiores, e na sequência o livro de Ezequiel, onde eu vou gastar um pouco mais de tempo, por ele ser bem mais, digamos assim, complicado a interpretação dele, o entendimento, a gente tem que ter alguns subsídios para se tornar uma leitura mais fácil de ser compreendida, né? Então, começando por Provérbios, nós sabemos que é um livro que foi escrito por Salomão e tem ali a inserção de outras pessoas, como Agur, por exemplo. Tem ali uma seção que fala dos pensamentos de Agur, que deve ter sido um rei daquela região, né? E também era sábio, e foi colocado ali. Mas não há muitas dúvidas quanto à participação de Salomão como autor principal desse livro. Um dos livros mais importantes, se você quer usar na educação dos seus filhos, a visão de família, da ação do homem, também principalmente da mulher, a mulher virtuosa, né? Ali estabelecido, mostra como Deus olha, como Deus queria essa relação familiar, né? Provérbios tem além de outros valores morais muito importantes que são imputados ali naquele livro. Um livro muito importante quando nós quisermos saber a maneira como Deus quer que nós pensemos e as nossas ações diante da sociedade. O livro de Eclesiastes já é atribuído a Salomão, se ele escreveu, porque há divergência sobre isso, não há um consenso, se ele escreveu numa fase ali, digamos assim, mais onde ele estava mais velho, mais cínico, mais ali avaliando que aquelas coisas que ele viveu com tanta intensidade, no fim representavam a maioria delas apenas vaidade. E então ele escreve um livro filosófico, onde nós pesamos ali o valor real, verdadeiro da existência, quando ele chega a dizer que ele descobriu que o valor da vida mesmo é beber, é comer, é ter amigos e ter a Deus como o princípio da sabedoria é temer a Deus. É uma das coisas que ele estabelece ali, trazendo uma simplicidade em confrontação com toda aquela ostentação que foi a vida de Salomão, né? Então, se foi ele que escreveu, foi no momento que ele acordou para muitas coisas. Se não foi ele, de qualquer maneira, traz para nós ensinos poderosos sobre essa filosofia importante, mas uma filosofia baseada, pautada na ligação com o Criador. Quando você se descobre como alguém que só tem paz, que só tem felicidade, quando você faz as coisas simples da vida, mas ligada nesse Deus, certo? Eclesiastes ensina isso. Cantares é um dos livros que na teologia cristã ele foi um dos livros mais difíceis de ser aceito como canônico. Entre os judeus estava lá e nunca se tirou, mas entre os cristãos, quando foram formar a Bíblia, tiveram dificuldade. Mas hoje a gente agradece porque, além de representar, que foi o que convenceu aquele povo no passado a colocar Cantares dentro do livro da Bíblia cristã, foi a representação da união entre a igreja e o seu noivo. Porém, para mim e para você hoje, nos nossos dias, a grande beleza de Cantares é mostrar que o casamento não precisa ser uma coisa ritualística, não precisa ser uma coisa cansativa e nem impositiva. Que o casamento ele pode promover entre homem e mulheres alegria, satisfação, leveza e principalmente que um tenha ações de trazer sobre o outro prazer e alegria. Em todos os sentidos, não apenas na sexualidade. Então, Cantares é um dos livros lindos que você pode aprofundar nele para aprender a ser um marido melhor, uma esposa melhor. São fases distintas de Salomão, provavelmente, né? E que nos ensinam muitas coisas. Na sequência começa então os livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os quatro profetas maiores, né? Os quatro. Por quê? Porque eles escreveram livros com uma extensão maior. As suas profecias têm quantidades de páginas maior do que os outros 8 profetas que virão na sequência, que são chamados então por isso também de profetas menores. Isaías, ele teve uma ação profética do ano 700 ao ano 690. Falou, pastor, mas por que esse negócio aí de 700? Não é 690 a 700? Não, porque é antes de Cristo. Então, quando você vê toda
a história marcada em antes de Cristo, porque nós usamos o nascimento de Cristo para dividir a história em antes e depois dele, né? Principalmente nós cristãos, o mundo acaba usando também, né? A data de hoje é 2020. 2020 o quê? 2020 anos do nascimento de Cristo, né? Apesar daquele erro histórico lá, mas não importa. 2020 é o ano do nascimento de Cristo Jesus. Então, antes dele, você não aumenta o número, você diminui. Então, Isaías recebeu um chamado de Deus para profetizar no ano 700, antes de Cristo. E terminou esse chamado e essa obra no ano 690 a.C. Então, quando ele começou, faltava 700 anos para Jesus vir. Quando ele termina, falta só 690. Então, por isso que vai decrescendo, né? Para você entender, se tiver alguma dificuldade com relação a isso, por que essas datas são decrescentes e não crescentes. Muito bem, então Isaías começou ali por volta do ano 700. Ele tem aquele chamado lindo, né? A quem enviarei eu? E ele responde, eis-me aqui, Senhor. Então ele tem uma visão de Deus ali maravilhosa, é um momento muito bonito no capítulo 6 de Isaías, né? Um dos pontos altos do seu livro, mas na verdade o ponto mais alto é quando ele anuncia a chegada de Emanuel. Do capítulo 7 até ao capítulo 12, 11 ali, no final do 11, nós vemos ele anunciando Emanuel, o príncipe da paz, o conselheiro, e ele fala ali com muita propriedade, né, sobre o nascimento de Jesus, que aconteceria 7 séculos antes. No final, no capítulo 61, ele também tem um momento lá em que ele fala do juízo, e Jesus, quando está em Cafarnaum, dentro de uma sinagoga num sábado, a ele é dado o livro para fazer a leitura, ele lê o capítulo 60, o que é para nós o capítulo 61, porque naquela época não tinha divisões de capítulos, e ele diz, esse sou eu, porque falava do Salvador, do Redentor. Então o livro de Isaías ele é profético, ele é messiânico, ele é evangelístico o tempo todo, né? O ponto alto dele é esse anúncio de Jesus, e nós temos também outros pontos. Eu gosto muito, por exemplo, e fica aí para você procurar, né, e achar sobre isso, aonde que ele fala que a nossa justiça são como trapos de imundície. Esse versículo, quando nós tomamos ele ao pé da letra, nós nos sentimos muito mais aptos a não julgar, a não apontar o dedo, a não se sentir acima de ninguém e compreender o quanto nós estamos abaixo de Deus, né? Fica aí o desafio, certo? Depois de Isaías, nós temos o livro de Jeremias, que profetizou ali mais ou menos uns 50, 60 anos depois dele, né, de Isaías. No ano 626 a.C., ele começa a fazer as suas profecias e então encerra em 586 a.C., 40 anos depois, sem que haja muito êxito, muito poucas pessoas acreditaram e andaram sobre os levantamentos proféticos que ele trazia, e ele acaba sendo inclusive preso e levado, provavelmente morreu no Egito. Então nós vemos aqui que Jeremias é um homem que traz ali uma avaliação, olha, já caiu o reino do norte, vai cair o reino do sul, porque se vocês não se emendarem, vocês não se consertarem, tudo irá acontecer de forma igual. E ninguém escutou. Jeremias também manda uma carta para aqueles que já estavam exilados, né, entre a primeira e a segunda leva, uma carta muito bonita ali no capítulo 29. Então o livro de Jeremias trata dessa questão, o momento que Israel estava vivendo e que viveria, né? Com certeza o juízo de Deus através daquele segundo exílio que viria para Judá. O primeiro tinha vindo para Israel. Isaías também fala dessas posturas, Isaías também cobra que o povo tenha uma mudança, né? Mas Jeremias, que já está chegando mais perto desse juízo de Deus, ele fala com muita força. Ele escreve o livro de Lamentações, Jeremias escreve o livro de Lamentações, que também você leu ou vai ler, aonde ele ali com poesias ele mostra e relata toda a desgraça, toda a tristeza e até um certo ponto no final de esperança para aqueles que sobraram, né? E ele usa uma forma poética muito usada naquela época e ainda usada, que é o acróstico. Então ele coloca as primeiras letras do alfabeto em cada um daqueles inícios. Na Bíblia você vai ter lá Tzadê, por exemplo, né? Tzadê é uma letra, e aí muito provavelmente não, com certeza ele começa aquela frase usando a letra Tzadê, né? Então é um acróstico e ele vai dividindo assim, e esse meio de poesia ele é utilizado também muito ali em provérbios. Nós não percebemos porque nós não lemos hebraico, né? Mas
É assim que funciona esse tipo de poesia. Então, basicamente, nós temos essa pequena introdução para você com relação a essas pessoas. Agora eu quero falar um pouquinho, e com um pouco mais de profundidade, na verdade, sobre Ezequiel. O homem que Deus usou no ano 593 até o ano 573, 20 anos, né? Começou em 593 a.C. e o ministério dele termina por volta de 573 a.C. Ele escreveu estando ali por volta de Jerusalém. O pai dele era um sacerdote, Buzi, você vai ver logo no começo. Mas quando ele escreve esse livro, começa a escrever, ele já está lá perto do rio Quebar, que é o lugar aonde Nabucodonosor levou a população de Jerusalém quando a exilou, né? E lá ele escreve esse livro por volta do ano 593 a.C. Ele começou esse ministério, mas a leitura que nós começamos a enxergar ali no capítulo 1 já é um momento em que ele está dentro do exílio, né? E ele, na segunda leva de pessoas exiladas em Jerusalém, ele foi levado. Ezequiel, você vai ver tudo que ele escreve de uma forma figurada e uma forma sempre muito profética, porque ele trabalha de uma maneira mística, ele é chamado o profeta místico. Ele anuncia a obra do Espírito Santo. Tudo que você vê, tudo que está estruturado, tudo que ele anuncia é pela ação, pela obra inequívoca do Espírito Santo, né? O que ele propõe aqui, o que ele mostra aqui é o que vai acontecer no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, e antes pela ação de Jesus, pela forma como Jesus trabalhou. A pessoa de Cristo nunca se separa da pessoa do Espírito Santo na obra dele aqui na terra. Então isso tudo é anunciado por Ezequiel. Ele não fala de uma maneira inequívoca, assim, você não enxerga como em Isaías, quando ele fala do Emanuel, quando ele fala do menino nos nasceu. Aqui não tem isso, mas você percebe que tudo que ele anuncia que há de acontecer é aquilo que Jesus fez. E como ele fez? Pela ação do Espírito Santo. Então você tem que ter essa convicção, você tem que ter esse entendimento. Você vai ver aqui um anúncio da obra de Cristo pelas mãos do Espírito Santo. E ele traz algumas verdades importantes. A primeira delas: todo o sofrimento que há sobre uma nação, ela não começa no grosso da nação, ela começa em cada um dos indivíduos que, pecando e não se consertando, desagradam a Deus e então constrói aquele panorama de destruição. Serve para nós pensarmos isso sobre o Brasil de hoje, viu? Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Então não adianta querer jogar a culpa para cima. O Brasil é idólatra, o Brasil é isso, aquilo. Mas e a tua vida? Como é que ela está diante de Deus? Ezequiel nos leva a pensar sobre isso com muita clareza, né? A doutrina do homem que ele traz é essa aí. Ele se colocava como ele se proclamava o Filho do Homem, a mesma forma que Jesus vai usar lá no Novo Testamento para ele mesmo, certo? Então, além disso, ele apresenta Deus como um divino pastor, mas um pastor que é justo. Ele é benemérito, ele é perfeito, ele é amoroso, mas ele é justo. E então ele vai aplicar os juízos dele quando precisar. É o que nós estamos vivendo aqui hoje, 2021 no Brasil, vocês podem ter certeza disso. E ele termina a obra dele trazendo para nós, num aproveitamento pessoal, 3 verdades. A primeira: você é responsável pelos seus atos diante de Deus e diante do teu povo. Deus é amoroso, mas é justiça. E por último, Deus vencerá. O diabo não tem chance, o mal não tem chance. Ele vencerá e os iníquos serão penalizados. Essa é a mensagem toda de Ezequiel. Boa leitura e que a graça e a paz do Senhor leve você a crescer no conhecimento, porque a Bíblia nos garante com muita certeza que o meu povo padece por falta de conhecimento. E lembrando que quando fala meu povo, o povo começa com cada indivíduo. Tá bom? Um abraço para vocês, boa leitura e bom aproveitamento.